A paz do Senhor a cada um dos irmãos, em Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que aqui estou mais uma vez para estar compartilhando uma palavra de Deus para a minha e a sua meditação. Hoje é um motivo de muita alegria, porque o Senhor tem nos concedido mais um dia de vida na presença dEle. Irmãos, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito nessa página, que você se inscreva. Se você navega lá no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Experiência da Bíblia, porque provavelmente todos os dias nós estamos trazendo novos vídeos da Palavra de Deus, para que cada um venha ter um pleno conhecimento da verdade. Porque o meu propósito aqui nesse canal e nessa página Experiência da Bíblia é que você tenha um encontro com a verdade de Cristo. Para que você saiba que Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que não tem outro caminho a qual nos conduzirá à vida eterna senão Jesus Cristo. Por isso eu quero deixar uma palavra para você, para que você venha meditar nesta palavra. A Bíblia vai nos dizer em João 6, versículo de número 35. João 6, versículo de número 35. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmão, nós sabemos muito bem que Jesus veio com o propósito de nos reconciliar com o nosso Deus. Mas ele veio mostrando para nós que nós deveríamos ouvi-lo e crer nos seus ensinamentos. Naquela época que Jesus veio, uma época tenebrosa, uma época onde Jerusalém estava domada pelos romanos, onde os romanos faziam o que queriam naquela época, onde o povo de Deus, um povo que deveria somente obedecer os ensinamentos da qual Deus tinha estabelecido, aqueles homens se deixaram corromper, começaram a permitir que o povo romano, um povo gentil, um povo pagão, um povo que adorava a muitos deuses, entrar no meio deles. Mas você pode me dizer, mas os romanos entraram porque eles invadiram a Jerusalém. Eles entraram, verdadeiramente eles entraram em Jerusalém, mas o propósito deles não era escravizar o povo no sentido de deixar os seus ensinamentos. Nunca aconteceu isso. Para que você saiba de uma coisa, o propósito ali era que Satanás veio usar aquela nação romana para invalidar o nascimento de Cristo. Ele foi levantado contra Israel para mostrar que Israel não o conheceria, o seu verdadeiro Criador. Porque Jesus nos ensinou que não devemos temer o que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma. Mas aqueles homens, aquela nação de Israel, ela estava tão perversa e tão corrompida, que a Bíblia vai dizer que quando aqueles romanos chegaram lá, muitos passaram para o lado deles. As pessoas passaram a escravizar o seu próprio povo, passaram a roubar o seu próprio povo, passaram a rejeitar, a oprimir, para poder ter livre acesso
a lugares aonde os romanos se encontravam. Ou seja, você vai ver algo extraordinário que a Bíblia vai nos ensinar, que João Batista ele tinha o direito de estar no templo adorando, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que eles não aceitavam João Batista. João Batista, ele começou seu ministério no deserto. Ele pregava no deserto. E algo interessante que a Bíblia diz que Deus era com João Batista. Deus já não estava mais nos templos naquela época, porque o povo de Deus se corrompeu. O povo se aliou com os romanos para fugir da opressão. Mas a Bíblia sempre nos ensinou, a palavra de Deus, que nós não deveremos, nós que somos luzes, ter comunhão com as trevas. O Senhor nos ensina na sua palavra que o seu povo não pode se misturar com as outras nações, para que não viesse abandonar o seu verdadeiro Criador. Deus diz mais, dizendo: olha, no dia em que vocês der os vossos filhos ou as vossas filhas para as outras nações para se misturarem, eles virão como um laço para vocês. Eles farão com que vocês desviem do meu caminho, dos meus ensinamentos. Porque eu tenho uma promessa para os vossos pais de mandar o Salvador. Mas quando ele vier, quem o ouvirá? Ou quem dará crédito à sua pregação? Assim Jesus também nos disse quando ele esteve aqui que ele ia para o Pai e ele ia voltar novamente. E ele vai dizer: será possível que quando o Filho do Homem retornar, ainda haverá fé sobre a terra? Nós vemos nos dias atuais, meus irmãos, que o povo está fazendo aliança com as trevas. Estão as pessoas voltando às suas práticas anteriores. São pessoas que se converteram a Cristo, deixaram suas práticas. Agora elas estão começando a voltar de novo, dizendo que não é errado. Porque elas estão seguindo os ensinamentos e doutrinas de demônio. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós somos salvos em Cristo, nós fomos crucificados com Cristo. E você sabe muito bem que aqueles que estão mortos, de nada eles precisam mais dessa terra. Porque agora eles já não pertencem mais a essa terra, porque eles foram crucificados com Cristo. Mas nós vemos pessoas que se converteram e acham normal beber. Pessoas que dizem que aceitaram Jesus, mas acham normal estar fumando, se prostituindo, se tatuando. Pessoas voltando às suas práticas anteriores. E a Bíblia vai nos dizer em Tito que o povo confessa que conhece a Deus, mas nega com as suas obras. E a fé sem obra, ela é morta. A obra sem fé também é morta. Por isso, meus irmãos, se você se converteu ao Evangelho de Cristo, não se alie, não venha se aliar ao pecado. Você tem que pregar o Evangelho para que as pessoas que estão na prática do pecado venham a se converter. E não você se juntar com ele. A Bíblia diz que nós fomos resgatados. Nós não somos mais peregrinos e nem forasteiros sobre esta terra.
Ou seja, porque nós somos cidadãos do céu, nós fomos chamados para Cristo. Agora a Bíblia diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como pode Cristo viver em mim ou em você se nós voltarmos às práticas terrenas? Se nós voltar ao paganismo? Muitas pessoas deixaram a idolatria, a enganação, a prostituição. E agora as pessoas estão querendo voltar para essas mesmas práticas. Porque estão aparecendo todos os dias novos evangelhos enganosos. A Bíblia vai dizer em Gálatas, oh glória a Deus, sabe o que a Bíblia vai dizer em Gálatas, meus irmãos? Preste muita atenção. Gálatas capítulo de número 1, louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Oh glória a Deus. Santo poderoso é o nome do Senhor. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer, nos ensinar em Gálatas capítulo de número 1? Aleluias. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Paulo está nos ensinando e nos alertando, dizendo: olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está dizendo: uma vez que você se converteu ao evangelho verdadeiro de Cristo, que você tem o pleno conhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado para salvar cada um que nele crê, assim como lá em João capítulo 3, verso 16 está escrito, que o próprio João escreve dizendo palavras de Jesus, dizendo: olha, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. O que é perecer? É que não venha mais morrer, não a morte física, mas sim espiritualmente, que a Bíblia diz que todos aqueles que rejeitarem ao Senhor serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus demônios. Ou seja, será comparado à segunda morte. E é isso que Paulo está nos ensinando. Vocês viviam numa prática pecaminosa. Vocês viviam de uma forma que vocês não seriam justificados pela lei. Porque o verdadeiro Cristo veio ao mundo e a lei indicava que nós devíamos obedecer a Ele. E o que nós fizemos? Nós o matamos, nós o crucificamos. E na hora que Ele precisou que nós dessemos uma palavra por Ele, quando um gentil, um pagão julgou Ele, nós aprovou a prática do paganismo. Ou seja, quando aquele Pilatos, ele perguntou se deveria soltar Cristo ou aquele homicida chamado Barrabás. E o que nós fizemos? Nós pegamos e escolhemos o homicida e abandonamos aquele que tem a vida eterna. Mas Ele é tão rico em misericórdia que Ele nos concede a oportunidade de nós se convertermos, de nós se arrepender e ser justificado por Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso, irmão, eu quero que você aprenda algo. Se você vivia num mundo de paganismo, um mundo enganoso, um mundo de idolatria, você hoje foi resgatado pelo Evangelho da verdade, que é Cristo. Agora não tem mais, você não pode mais voltar às suas práticas, às práticas anteriores. Porque uma vez, meu irmão, que você conheceu a verdade e se converteu e aceitou Jesus Cristo e se batizou, assim como em Marcos, a Bíblia vai dizer bem claramente em Marcos 16, versículo de número 16 também,
que ele diz assim, o próprio Jesus, depois de ressuscitado, ele anuncia para nós, dizendo assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, não há salvação em outro lugar senão em Cristo Jesus. E você se convertendo a Ele, você tendo tempo de vida, é necessário que você se batize para a remissão dos pecados. Porque quando você se batiza, você tem um novo nascimento em Cristo Jesus. Os seus pecados já foram lançados no lago do esquecimento. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você vai aprender tudo novo. Você vai aprender a falar novas palavras. Você vai aprender a andar. Você vai aprender a se comportar. É como se você voltasse a ser criança novamente. E não olhe para o que você fez lá atrás. Porque a Bíblia diz que quando Deus perdoa, Ele não traz mais a sua lembrança, porque Ele já perdoou. Ele não é como o homem que perdoa agora e amanhã está jogando na face um do outro. O nosso Deus é poderoso e misericordioso. A Bíblia vai nos dizer em Lamentação, capítulo de número 3, versículo 22, diz assim, e o motivo de nós não sermos consumidos é pela misericórdia do Senhor que se renova todos os dias. Ou seja, se nós estamos em Cristo Jesus, todos os dias nós somos renovados pela palavra de Deus. Você vai ver que hoje eu estou lendo e ministrando uma palavra. Quando for amanhã, com a permissão de Deus, o Senhor já nos está entregando outra palavra, mas porém com grandes revelações da forma que devemos se comportar. Porque todos os dias a palavra de Deus se renova. Porque as palavras de Deus é espiritual. Ela é espírito de vida para aqueles que crêem. E Jesus nos ensinou algo interessante, dizendo, olha, vocês agora são luz do mundo e o sal da terra. Vocês aonde chegar, as pessoas têm que ver que vocês não pertencem mais a esse mundo. Ou seja, veja bem, quando você for para algum país ou para algum outro estado ou para alguma cidade do interior, a forma de você se vestir, a forma de você se comportar, as pessoas já olham para você e dizem, esse daí não é daqui. Esse daí é diferente dos daqui, ele não se veste como os daqui, ele não anda como os daqui, ele não fala igual os daqui. É esta referência que Jesus quer que nós transmita para as pessoas. Aonde que nós chegar, que seja no nosso trabalho, as pessoas olhem para nós e digam assim, ó, esse irmão aí é crente mesmo. Esse aí é cristão. Você não vê ele com brincadeira de mau gosto, você não vê ele conversando conversas de prostituição, não vê ele criticando, não vê ele xingando, não vê ele defamando. Antes que a palavra nossa seja só palavras de edificação, diz a palavra de Deus. Este é o ensinamento que Jesus quer para cada um de nós. E ele deixou bem claro o seguinte, na palavra que lemos. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Toda vez que você se alimenta da palavra de Deus, você tem mais sustância, mais força, você fica mais, como é que se diz? Como é que eu te posso dar uma definição? Toda vez que você se alimenta com o pão da vida que é Cristo, que é com a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para cada um de nós, nós temos mais força de vontade, temos mais ânimo, somos mais alegres, as pessoas vê em nosso redor tudo caindo, tudo em crise, o mundo todo virando de pé cabeça, mas nós estamos alegres, nós estamos felizes,
Pessoas olham para nós e dizem assim: como pode essa pessoa estar tão feliz? O Brasil em crise, falta de emprego, falta de saúde, falta de segurança. E como pode este irmão estar tão feliz? Porque nós estamos em Cristo. E o nosso alimento, a Bíblia diz, que é fazer a vontade daquele que nos chamou. Quando nós estamos totalmente entregue para fazer a vontade do Senhor, todas as coisas Ele nos provê. Todas as coisas Ele nos capacita para que nós o obtenha. Ele deixou bem claro: ó, buscai primeiramente o reino de Deus, que é demais coisas lhes serão acrescentados. Por isso, nós como cristãos devemos passar para as pessoas total segurança. Nós temos que crer no nosso Senhor. Quantas pessoas que vai ler um versículo da palavra de Deus, vai louvar, até mesmo vai evangelizar ou entregar algum panfleto, as pessoas estão que nem estão mortas. São pessoas que estão como se tivessem sem vidas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele nos deu vida e vida em abundância. Nós temos que se alegrar, nós devemos se regozijar na presença do Senhor. A Bíblia diz: olha, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Quanto mais você se alimentar de mim, mais você tem vida. Quanto mais você se alimentar de mim, mais você tem saúde. Porque o meu alimento não é um alimento contaminoso. O meu alimento é um alimento saudável. É um alimento que serve de remédio. É um alimento que serve de cura. É um alimento que serve para libertação. Um alimento que serve para proteger, para libertar. Irmão, esse é o nosso Senhor. O alimento é o que nos mantém de pé. É a palavra do Senhor. Por isso, se você começou a se alimentar deste alimento tão maravilhoso que é a palavra de Deus, se você teve um encontro com Jesus, se você está provando das grandezas celestiais, você não pode mais voltar atrás, meu irmão. Porque se você voltar atrás, é quase impossível você retornar para Cristo, meu irmão. A Bíblia diz que Judas, ele andou com Cristo, sentou à mesa com Cristo, abraçou o Senhor, recebeu a autoridade do Senhor. Judas expulsou demônio, Judas curou enfermo, Judas fez muitos milagres em nome de Jesus, porque a Bíblia confirma isso, dizendo que Jesus deu autoridade aos seus 12 discípulos para ir pregar o Evangelho. E deu autoridade a eles para expulsar demônios e curar enfermos. E Judas estava ali no meio deles. Mas o interessante é que Judas não se converteu. Não seja semelhante a Judas, meu irmão. Se você recebeu de Deus o perdão, a remissão dos teus pecados, se você foi justificado e perdoado, não volte mais para o mundo. Não volte mais para a prática do pecado, para que você não venha sofrer a condenação eterna. E nós sabemos muito bem que aqueles que não conhecem a Cristo e não têm vontade de conhecer, esses na sua condenação, eles terão um açoite. Mas os que conhecem e abandonaram serão castigados com 2 açoites. E nós vemos aqui que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ou seja, se você quer sabedoria, se você quer conhecimento, se você quer cada vez mais se distanciar do mundo pecaminoso, Jesus nos ensina, dizendo: olha, aquele que vem a mim não terá fome.
não terá fome, porque eu te darei todo o sustento, eu te darei tudo o que você precisa. Você não vai mais precisar de bebidas, você não vai mais precisar de droga, você não vai precisar mais de prostituição, você não vai precisar mais de roubar nem matar, você não vai precisar mais viver em lugares mendigando, não. Agora você tem o pão da vida que é Cristo. Você agora, se você permanecer nele, ele diz, olha, aqueles que vier a mim não terá fome. Em vez de você pedir algo a alguém, você vai dar esse alguém o que ele precisa, que é o pão da vida que é Cristo. Você vai começar a ver o mundo totalmente diferente. Você vai ver o mundo como você nunca viu quando você estava nele. Você vai ver que o mundo só quer levar o homem à destruição. Só quer levar o homem ao afastamento de Deus. Quantas pessoas, pastores, diáconos, obreiro, presbítero, que conheceram a Deus, que se batizaram, mas por prazeres carnais, abandonaram a sua fé, abandonaram o seu ministério e foram de encontro aos prazeres mundanos. Meu irmão, não faça isso. A sua salvação é muito mais importante do que qualquer coisa neste mundo. O próprio Jesus diz: o que adianta o homem granjear, ou seja, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo isso aqui vai ser destruído, meu irmão. Mas a vida eterna que o Senhor tem preparado para mim e para você não será destruída jamais. Oh, glória a Deus, aleluias. Irmão, eu não sei o que tu tem enfrentado, a decepção que tu tem passado. Mas eu sei de uma coisa. Passa com Jesus. Fica com Ele. Ainda há tempo para você. Se você por alguma decepção abandonou sua família, abandonou seu ministério, abandonou seus pais, volte para o Senhor. Ele é o melhor lugar onde que nós possamos estar. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Jesus nos ama. Jesus disse: eu amo cada um de vocês, eu não quero que nenhum se perca. Eu quero que vocês se convertam para que vocês sejam salvos. Aleluias. E Jesus diz mais, olha: e quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, tudo que tu pedir ao Senhor, Ele te dará. No tempo do Senhor, Ele tudo te dará. Quantas pessoas hoje estão abandonando a fé, porque estão buscando os prazeres terrenos. O Senhor disse: olha, busca primeiramente o meu reino, que tudo que tu me pedires, não duvidando, eu te darei. Peça em meu nome, que eu pedirei ao meu Pai, eu rogarei ao Pai. O Senhor nos ensina que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é dono dos céus e da terra. A terra pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Ele pode te abençoar da noite para o dia. Mas para isso você precisa estar nele. Você precisa pedir a Ele. Você precisa estar com Ele. Irmãos, eu estou muito feliz na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ouro e nem prata. Eu só preciso de estar na presença do Senhor. Porque Ele é quem me garante tudo que eu tenho hoje. Se hoje eu me visto bem, é graças ao Senhor que me capacita e Ele me abençoa. Se hoje eu tenho um veículo de transporte, foi o Senhor que me abençoou. Se hoje eu tenho um bom emprego, foi o Senhor que me abençoou.
Se hoje eu tenho uma família, é o Senhor que está me abençoando e cada vez mais me fortalecendo para que eu permaneça no caminho dele. Tudo que eu tenho pertence a Ele, tudo é dele. E eu tenho orado ao Senhor para que Ele não deixe de forma nenhuma eu sair da presença dele. Eu já pedi ao Senhor que não deixe que eu saia da presença dele, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, e aqueles que vêm a Ele não terá fome, e também aqueles que crê nele não terá sede, porque Ele é o pão vivo, Ele é a fonte da água viva. Nós não vivemos mais de acordo com prazeres carnais, agora nós vivemos em Cristo. Ou seja, Cristo vive em mim. Eu tenho que dar um testemunho que realmente Cristo está em mim. A Bíblia diz que depois que Jesus falou essas coisas, Ele foi rejeitado por muitos dos seus discípulos e por aquela multidão que o seguia. Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam de acordo em abandonar suas práticas. Ou seja, as pessoas querem Jesus, mas não querem abandonar os seus prazeres. As pessoas querem Cristo, mas não querem largar a prostituição. As pessoas querem andar com Cristo, mas não querem largar os seus, não quer largar mais os seus cotidianos, suas obras pecaminosas. E seguir a Jesus é se negar a si mesmo. A Bíblia diz que nós, quando fomos chamados para Cristo, Jesus disse: olha, aquele que não aborrece o seu pai e a sua mãe, seu filho, seu irmão, seus amigos e parentes, não são dignos de mim. Porque eu tenho que estar em primeiro lugar na sua vida, em tudo que você vai fazer. Ou seja, o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Eu não posso, meu irmão, amar mais minha mãe e meu pai do que a Jesus Cristo. Não é no sentido de eu não amar meus pais, mas Ele é que vai me conduzir à vida eterna. Meus pais, Ele me ensinou que eu devo obedecer, honrar meu pai e minha mãe. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Agora, o amor a Deus tem que ser sobre todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus mais do que a minha família, mais do que meus amigos, mais do que tudo nesta terra. Eu tenho que amar o meu Deus sobre todas as coisas, porque tudo pertence a Ele. Ninguém, se o Senhor quiser tirar a minha vida hoje, ninguém pode impedir. Se o Senhor te chamar hoje, ninguém pode impedir. Não é o seu dinheiro, não é seus familiares, não é seu amigo. Por isso nós devemos a vida a Cristo. Mas só que Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhamos, para que nós façamos a escolha. Se nós realmente queremos servir a Ele, ou se nós queremos aproveitar esta falsa vida nesta terra, esta total enganação do que o mundo oferece, e aonde Satanás tem cada vez mais cegado o povo. Nós devemos escolher. Agora, a partir do momento que eu escolhi servir e andar no caminho do Senhor, eu não posso mais voltar atrás. Porque a minha vida agora pertence a Ele, é dele, para Ele são todas as coisas. E a Bíblia diz, depois que Jesus dá este ensino, dizendo que Ele é o pão vivo, e aqueles que vêm a Ele não terá fome, e aqueles que crê nele também nunca terá sede, as pessoas se escandalizaram. As pessoas, a multidão começou a sair. Porque Jesus estava dizendo, você deve abandonar suas práticas pecaminosas. Vocês não podem adorar dois senhores. Vocês só devem adorar um Deus verdadeiro. Vocês não podem amar o seu filho mais do que a mim. Hoje eu não vou para a igreja porque meu filho ainda não chegou. Eu não posso ir para a igreja porque meu marido não deixa. Eu não posso ir para a igreja porque senão minha mulher discute comigo.
A Bíblia diz que essas pessoas são consideradas como covardes. E essas pessoas ficarão de fora no grande dia do Senhor. Porque o principal é amar a Deus sobre todas as coisas, e isso as pessoas não fazem. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a sair, começaram a ir, e estavam indo embora. E alguns dizia assim: por isso eu vos disse. Jesus disse assim, aleluia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Ou seja, eu e você não pode chegar diante de Deus, ou seja, diante de Jesus, se o próprio Deus não nos permitir. Jesus sabe muito bem, desde o começo, a Bíblia vai dizer quem realmente serve a Ele, quem crê nele e quem não crê nele. Ele não engana ninguém, meu irmão. Ele te dá a escolha, você tem o direito de permanecer ou de então ir embora. Agora uma coisa eu te digo: para de ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Para de ficar um dia adora a Deus e o outro dia está na prostituição, na enganação, fazendo tudo de errado, meu irmão. Ou você é cristão ou então você não é. No caso contrário, se você ficar em cima do muro, você será condenado. Porque não existe meio crente e nem meio mundano. Ou você é cristão ou então você é mundano. Ou você serve a Deus ou então você serve a Satanás. Aleluias. E Jesus diz: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai não permitir. E sabe o que ele diz mais? Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás, ou seja, tornaram para trás, já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12 que: quereis vós também com eles? Sabe o que foi que respondeu? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Ou seja, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós sabemos e cremos e conhecemos que tu é o Cristo, Filho de Deus. Irmão, a palavra é essa. Não coma evangelho mentiroso que estão aparecendo aí todos os dias para te ludibriar e para te enganar, dizendo que pode, dizendo que você pode beber, você pode fumar seu cigarro, você pode ter relação fora do casamento, você pode ter isso, pode ter aquilo. Tudo isso é enganação, meu irmão. Jesus disse que nós, quando fomos chamados para eles, nós fomos crucificados com Cristo. Nós não devemos buscar mais prazeres nesta terra, mas sim buscar do alto. Você viu que nós lemos em Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Está entendendo? O próprio apóstolo Paulo já anunciou, dizendo: a palavra de Deus tem exortação, tem correção, tem repreensão, para que o crente ande no caminho correto. A palavra de Deus é de pai para filho. Eduque seu filho no caminho que ele deve andar, que ele crescendo, ele não se desviará dele. Por isso nós devemos pregar o evangelho da forma sincera e verdadeira. Não venhamos pregar ensinamento e tradições dos nossos pais, mas sim o que está na Bíblia. Hoje muitas pessoas nós vamos evangelizar elas e elas não querem dar ouvido à verdade da palavra de Deus, porque elas são regidas por tradições, por palavras enganosas. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meus avós foi assim, eu vou morrer assim. Mas diante da palavra de Deus não funciona dessa forma. Ou você serve a Cristo, ou você anda com Cristo, ou então o que te aguarda é a condenação eterna. Pense nisso. Tire um tempo. Quantas vezes você tem lido a sua Bíblia? Quantas vezes você tem orado? Estou falando é orar. Oração para Deus, somente a Ele. Não é por falsos deuses, não. É para Deus. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem orado pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus parentes?
para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha salvar. Quantas vezes você tem orado? Pense nisso, reflita. Se você quer morar no céu ou se você prefere a condenação eterna. Eu vou estar orando a partir de agora para você e para todos aqueles que você deixar aí nos comentários. Deixa o nome dessas pessoas aí no comentário, porque eu creio que o Senhor vai entrar com providência na minha e na sua vida, para que Ele venha nos abençoar e cada vez mais nos fortalecer diante da presença dEle. Se você crê, vamos orar comigo a partir de agora. Glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, Senhor, que aqui estou mais uma vez diante da Tua santa e poderosa presença, para Te exaltar, para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Pai, eu estou muito feliz porque entreguei a Tua palavra mais uma vez. Não o que o povo quer ouvir, mas sim o que eles precisam ouvir. E eu fico muito feliz, Pai, porque tudo que eu falei não foi de mim, mas sim foi o Senhor que me deu cada palavra. Por isso eu te peço, Pai, que cada um que ouviu a Tua palavra, que eles venham meditar, que eles venham, Senhor, fazer uma análise da vida de cada um deles, que eles venham, Senhor, crer em cada palavra que foi ministrada, que eles procurem cada vez mais buscar o Senhor, que eles busquem se consertar, que eles venham largar, Senhor, as suas práticas pecaminosas, a qual o Senhor abomina, Senhor, toda prática, Senhor, que não é apropriada, Senhor. Prostituição, enganação, mentira, traição, essas coisas, Senhor, o Senhor abomina todas elas. Mas o Senhor tem uma vida preparada para todos aqueles que crêem no Senhor e se converter ao Teu Evangelho. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre com as bênçãos e milagres sobre a vida de cada um desses, Pai, que pararam para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor entre, Pai, com providência sobre a vida deles. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restituir e que o Senhor venha, Pai, cada vez mais abençoar, Senhor, cada um deles. É o que eu te peço, Pai, neste momento. Que o Senhor os abençoe, cada um que é inscrito nesse canal, nesta página, e que eles venham ser, Pai, abençoados. E que venha compreender e entender que a Tua palavra deve ser pregada com sinceridade e verdade e que o Teu nome deve ser honrado, que cada um de nós possamos obedecê-lo e ser fiel ao Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso eu te peço, Senhor, visita cada um desses neste momento. O que necessita de uma cura, Pai, que o Senhor, pela Tua misericórdia, permita que ele receba a cura. O que necessita, Pai, de uma libertação, Pai, que o Senhor liberte agora. Aqueles que precisam, Pai, de uma restauração, que o Senhor, Pai, o restaure a vida dele a partir de agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, se você gostou dessas palavras da qual o Senhor me permitiu falar para vocês, compartilhe. Se inscreva na nossa página, no nosso canal, para que mais pessoas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e não deixe de se inscrever e seguir a nossa página. Eu sou Naldo Vieira e este foi mais um vídeo do canal Experiência da Bíblia. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.